Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Eleições 2026. Regras entram em vigor e limitam ações de agentes públicos. Alcione tranquiliza fãs após queda durante show em São Luís. UFMA garante continuidade das atividades do Espaço da Ciência. Estrada da Mata. Caso de assalto e colisão de ônibus com poste segue ainda sem qualquer suspeito identificado. Tem política com Felipe Clã. Prefeito Miltinho Aragão está articulando a Federação PSDB Cidadania, leia-se Juscelino Filho, na campanha de Orleans. Boletim da Copa com Paulo Pellegrini. A derrota do Brasil e os jogos desse domingo e segunda. Tem concursos e oportunidades. Tem Rádio Opinião, a Orquestra Sinfônica do Maranhão com o coordenador geral e regente, professor Daniel Cavalcante. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. Nesta segunda-feira, dia 6 de julho de 2026... Segunda-feira, dia 6 de julho de 2026, hoje é o Dia Mundial do Desenvolvimento Rural. Hoje também é dia do controle de tráfego aéreo nacional. Dia Internacional das Zoonoses. E ainda dia da criação do IBGE. Dia de levar o seu webmaster para almoçar. E Dia Internacional do Beijo. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. 7 horas 14 minutos agora, Mayra Nogueira. Vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Confira com a gente em YouTube, Universidade FM 106. Olha lá no nosso site também, tá? www.universidadefm.ufma.br. Você pode conferir por lá as imagens aqui do estúdio, mandar sua mensagem, enfim. Entre em contato também pelo WhatsApp 992 17 26 47. A gente vai começando aqui hoje com o Jornal Pequeno apenas, né? Trazendo os destaques, Mayra Nogueira na manchete de hoje, portanto, de domingo e segunda, né? Melhor dizendo. Isso. Temos Leste Maranhense abraça a pré-candidatura de Orleans em ato com mais de 10 mil pessoas em Timon. Também como destaque, Mayra... Porto do Itaqui e APEM reforçam parceria para ampliar a eficiência e segurança das operações portuárias. Brasil enfrenta a Noruega, né? Isso aí ainda na informação de ontem, Brasil perdeu, né? Perdeu e saiu da Copa. Maranhão reduz feminicídios em 43% e registra queda nos principais indicadores criminais. E empresário e policial são denunciados por tortura e tentativa de homicídio contra a doméstica grávida. E Sebrae, 54 anos impulsionando quem empreende no Maranhão. Esses são os destaques do Jornal Pequeno. Quando o Imparcial aparecer por aqui, se aparecer a tempo, ainda aqui no Jornal Rádio Universidade, a gente traz para você também. São 7 horas e 16 minutos. Mayra Nogueira, vamos para o trânsito. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse
laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro, a distância que te aproxima do seu futuro. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7 horas 18 minutos, mande sua mensagem, 992 17 26 47 é o nosso WhatsApp, aqui pelo mapa do Waze.com, já identificamos que na entrada e saída de São Luís, via BR-135, aqui pela aba, né, que vai para o São Cristóvão, aeroporto, Marechal Hugo da Cunha Machado, trânsito, entrada e saída de São Luís, bastante demandada, tá? Aqui do outro lado da BR-135, normalmente, hoje o trânsito está até mais tranquilo, não está comprometendo a barragem do Bacanga, tá? Por essa área aqui, você pode vir, a entrada e saída tranquila neste momento, entre as principais avenidas, a gente já identifica aqui fluxo bem tranquilo, né, nas principais vias, mas quem vai confirmar essa informação, claro, é Borges Júnior, não é isso, Borges? Bom dia! Bom dia, Borges. Bom dia, Adalberto, Mayra, bom dia a todos. Adalberto, creio que seja reflexo aí do período de férias escolares, trânsito neste momento mais tranquilo nos principais corredores da capital, se comparado com semanas anteriores antes do início das férias escolares. Da mesma forma, registro acontecendo na Avenida Santos Dumont, onde normalmente o acesso é bastante denso nesse horário para acessar a Avenida Casimiro Júnior, e diferentemente de outros momentos que antecederam as férias escolares, o trânsito é tranquilo para acessar. Quem sai da Santos Dumont, sentido Avenida Casimiro Júnior do Anil, não há intercorrentes, o trânsito está super livre, não tem engarrafamento, também sem registros de congestionamento, tanto para quem segue no acesso a Casimiro Júnior, quanto quem faz a movimentação no sentido contrário. Portanto, então, de momento, Adalberto, Mayra, são essas as informações. Não deixa de ter a sua influência aí, né, na ressaca da derrocada do Brasil, né? Que Paulo vem daqui a pouquinho, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre isso, é a pauta do dia, claro, né? A derrocada, infelizmente. 7 horas 20 minutos, agora que pelo menos o trânsito fique livre, né? 7 horas 20 minutos agora, Mayra Nogueira e Borges, vamos ao noticiário. Notícias da cidade. Vamos lá então, Borges, trazendo informações. A gente começa falando sobre eleições 2026 e daqui a pouquinho tem Felipe Clã, tá? Aqui na análise política também. Regras entram em vigor e limitam ações de agentes públicos. Adalberto, as regras da legislação eleitoral impõem restrições a agentes públicos em todo o país. As medidas elas valorizam o equilíbrio da disputa nas eleições deste ano. Desde então, o último sábado agora, faltando 3 meses para o primeiro turno, a lei passou a proibir, entre outras medidas, a publicidade institucional dos órgãos públicos, com exceção de casos de utilidade pública, emergência ou calamidade. Também ficam vedadas a participação de candidatos em inaugurações de obras públicas, pronunciamentos oficiais em rádio e TV, salvo autorização da Justiça Eleitoral, de determinados atos administrativos envolvendo servidores. Outra restrição é a suspensão das transferências voluntárias de recursos entre os governos, exceto para obras já em execução ou em situações de emergência. A lei também proíbe shows artísticos pagos com dinheiro público em inaugurações. O calendário eleitoral, ele prevê o início da propaganda eleitoral em 16 de agosto e o primeiro turno vai ser realizado no dia 4 de outubro e o segundo turno, onde houver, em 25 de outubro. Adalberto, Mayra.
7h22, continuamos aqui com mais informações. Borges, falando agora da cantora Alcione, que tranquiliza os fãs após uma queda que ela teve durante o show em São Luís. A Alcione, ela tranquilizou os fãs e disse que está bem, isso depois da queda sofrida durante um show no Arraial do Ipen, aqui em São Luís. A cantora de 78 anos garantiu nas redes, por meio das redes sociais, que o, entre aspas, tombinho não a derrubou. Ela também agradeceu a preocupação do público. O acidente, a gente lembra, aconteceu na noite desse sábado desse fim de semana. Foi quando a cantora, a artista, recebia no palco representantes de grupos de Bumba Meu Boi. Ela perdeu o equilíbrio e caiu, mas foi ajudada rapidamente pela equipe, e após receber atendimento e se sentar por alguns instantes, a maranhense então retomou o show que seguiu normalmente, sem interrupção. No momento da queda, a Alcione interpretava a toada Maranhão, meu tesouro, meu torrão, e estava ao lado de cantadores, os bois de Maracanã, Ribamar e Maioba. A apresentação durante o show foi concluída, ainda por meio das redes sociais. A artista reforçou que está ótima. Adalberto, Mayra. Que coisa triste, né? A gente sempre fica preocupado, né? Todo mundo fica preocupado. Alcione, um símbolo, né, da nossa cultura, é claro, e uma pessoa já idosa, né? Enfim, esse tipo de coisa, muita atenção, preciso muita atenção. Aqui a questão de queda, enfim, as circunstâncias também com que isso ocorre, né? Preocupação, além de ela ser uma grande figura aqui, nossa, saúde dela, né? Claro, é uma pessoa idosa e todos os idosos merecem, claro, muita atenção. A gente deseja, claro, plena recuperação para a nossa cantora mor, Alcione. 7h24, mas a gente vai mudando de assunto. Borges, trazer aqui o foco para a Universidade Federal do Maranhão, que está garantindo a continuidade das atividades do Espaço da Ciência. Exatamente, Adalberto, a Universidade Federal do Maranhão esclareceu que o Espaço da Ciência vai continuar em funcionamento, portanto, ele não vai ser fechado, ao contrário do que foi divulgado em alguns blogs. Segundo a UFMA, o local passa por um processo de reestruturação para fortalecer as ações de divulgação científica e ampliar o acesso da população à ciência e à tecnologia. A mudança, ela também prevê a abertura do espaço para receber mais projetos, eventos e atividades de diferentes áreas do conhecimento, isso sem limitação de temas. A instituição, ela destaca que a proposta é tornar a política de divulgação científica mais ampla, participativa e democrática. A UFMA reafirma ainda que o Espaço da Ciência permanece como um importante patrimônio público, espaço dedicado à promoção do conhecimento, da cultura e do letramento científico para a comunidade maranhense. Outras informações sobre a UFMA, sobre a Universidade Federal do Maranhão, podem ser acessadas a partir do site da instituição, que é o portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Borges, falando agora exatamente da Estrada da Mata, onde teve um assalto e colisão de ônibus com poste, que segue ainda sem qualquer suspeito identificado. Isso, nenhum suspeito foi identificado até o momento. Essa situação foi durante um assalto a um ônibus. Por conta dessa situação, o condutor acabou batendo em um poste, foi na Estrada da Mata. 3 criminosos armados com uma faca assaltaram o ônibus do transporte coletivo. Esse ônibus era do transporte coletivo. Registro na tarde desse sábado na Estrada da Mata, no bairro Geniparana, aqui em São Luís. Durante então a ação, o motorista foi ameaçado e tentou escapar de um golpe de faca, e ao desviar da agressão, o condutor acabou perdendo o controle e a direção do veículo. O coletivo então saiu da pista, atingiu um poste de energia, poste que foi quebrado com a força do impacto. A parte da frente do ônibus também ficou destruída. Antes da chegada da polícia, os 3 assaltantes conseguiram fugir pela janela do veículo. O dinheiro das passagens não foi levado, mas passageiros tiveram pertences roubados.
No local, a polícia militar apreendeu uma faca, um chapéu e um chinelo deixados pelos criminosos. O caso agora vai ser investigado pela Polícia Civil e até o momento nenhum dos envolvidos foi identificado ou preso. Adalberto, Mayra. É coisa triste, né? E, Borges, falando agora das nossas praias, falar da balneabilidade, a maioria delas está liberada para banho, isso aqui na Grande São Luís, né? Adalberto, é o que aponta o novo boletim divulgado pela SEMA, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais. A partir desse laudo, então, está liberada a maioria das praias para o banho na Grande São Luís. De acordo com o estudo, com o levantamento, 15 dos 22 trechos analisados foram considerados adequados para os banhistas. As análises elas foram feitas com base em coletas realizadas no dia 1º de julho, dentro do monitoramento da qualidade da água, realizado entre os dias 1º de junho e 1º de julho deste ano, ano de 2026. Entre os pontos liberados estão trechos das praias da Ponta da Areia, Ponta do Farol, São Marcos, Calhau, Olho d'Água, além das praias do Meio, Araçagi, Mangue Seco e também Olho de Porco, em municípios da região metropolitana aqui de São Luís. Já 7 trechos continuam impróprios para o banho. As restrições atingem pontos das praias da Ponta da Areia, São Marcos, Olho d'Água, aqui em São Luís, além de áreas do Araçagi, em São José de Ribamar, também das praias do Olho de Porco e Passo do Lumiar, na região metropolitana de São Luís. A SEMA, ela orienta que a população consulte os boletins de balneabilidade antes de ir à praia, principalmente após períodos de chuva, quando aumenta o risco de contaminação da água. Adalberto, Mayra. 7h29 agora. Borges, muito obrigado e retorne aqui daqui a pouquinho com mais detalhes, mais informações. Vamos para um breve intervalo. A gente volta com Felipe Clã e política. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Política. 7h30 agora, é hora de Felipe Clã e análise da política. Felipe, finalmente você colocou a camisa amarela, né? Mas veio atrasado. Veio com atraso. Não. Bom dia, Adalberto, Mayra e Borges, jamais. É aí que nós mostramos o quanto nós amamos o nosso país. Não é time de futebol que representa o Brasil. Não é nada disso. É esta hora que os brasileiros são maiores, entendeu? Perdeu uma partida. Mas, olha, nada demais. Tristeza? Não. Exatamente. Brasilzão. É essa hora que nós precisamos dar as mãos e unir e dizer assim, isso aqui é um país fantástico. Com certeza. Felipe, olha, tivemos aí um break, né, nas elucubrações futebolísticas, mas a política não parou, né? A coisa está disparada, inclusive, né? Olha só, vamos começar falando aqui sobre as incursões envolvendo aí o prefeito Miltinho Aragão. Pois é,
PSDB, principalmente, né, que estava sob, vamos dizer assim, o maestro Roberto Rocha, aí veio forças estranhíssimas, né, lá do Supremo Tribunal Federal, cercaram lá o Aécio Neves, lembraram o Aécio que ele tem um monte, pilhas de processos, né, e que eles poderiam botar na pauta. E aí, de repente, o partido que era do Roberto, né, para ele poder concorrer a senador da República e fazer uma chapa forte, passa para o Juscelino, né, e particularmente, pelo que eu sei da época dos bastidores, o Juscelino foi pego até de surpresa, né, chamaram, entregaram, aí Juscelino é teu. E me parece que havia toda uma estrutura para que o PSDB não fosse para o Grupo Brandão. Mas a vida vai mudando, o tempo vai passando, o Supremo vai ficando, entendeu? Na vitrine. Vitrine é vidro, vidro é pedra, pedra quebra vidro, né? Então, hoje o Supremo não é referência para nada neste país, lamentavelmente, meu caro Adalberto. E Milton Aragão, articulador, né, observador periférico como ninguém, né, entendeu que o Juscelino é primo do Ivo, o Ivo é sobrinho do Miltinho, tá juntando aí a soma, a linha? Pois é. E aí o Miltinho partiu para fazer esta ampla negociação, né, de tal forma que traga o PSDB e Cidadania, a federação, para junto da campanha do Orleans Brandão. Se vai dar certo, nem talvez o Miltinho saiba, mas desistir, Miltinho é brasileiro. Para quem conhece a história de Miltinho Aragão, sabe que Miltinho já caiu muitas vezes, mas sempre levantou. E não esquecendo, Miltinho Aragão e Rubão foram os principais coordenadores da campanha de Carlos Brandão, quando ele tinha, 2%, né? Vamos dizer, na real, né? Botavam lá 7%, não, era 2%. E lembrando que depois, boa parte da campanha, Carlos Brandão ficou tratando da sua saúde fora no Maranhão, né? Aquele problema seríssimo, aquele CA seríssimo. E o que acontece? Acontece que agora está lá em cima. Será que o Aécio vai ter coragem? Será que o Juscelino vai ter toda esta coragem de enfrentar os senhores da toga e decidir que o PSDB e Cidadania caminha junto com a campanha de Orleans Brandão? Só o tempo, meu caro Adalberto. Verdade, verdade, Felipe. Olha só, falar aqui do TCU, né, e a confirmação da ficha limpa de Sebastião Madeira. Olha, eu fiz questão de trazer isto porque eu conheço o Sebastião há muitos anos, entendeu? E todo gestor tem sempre problemas, mas a gente nunca viu ele envolvido em nenhuma maracutaia. Foi prefeito, deputado federal, na verdade, chefe da Casa Civil, e sempre foi um homem muito correto. Ele é uma figura, ele é um personagem da política do Maranhão, indiscutivelmente, né? Seus discursos são... vale copiar e registrar num livro, né? Ele é um caos. Só que forças ocultas de Brasília, né, que só aparecem na época de campanha, resolveram novamente soltar esta mentira. E, infelizmente, existem comunicadores paralelos, que a gente não pode chamar de imprensa, não é verdade, que fazem esse tipo de desserviço para a sociedade. A questão é que eu estou com a certidão negativa do Tribunal de Contas da União, né? O Madeira não deve nada ao TCU. Esse processo agora
não vai aparecer na lista que o TCU lança? Um registro. O TRE, TCU, esse pessoal solta essas listas em cima da hora, tu tá entendendo? Isso é um absurdo. Vamos trabalhar, rapaz. Né? Se o cara está condenado, solta lá em março para a gente entender quem é que a gente não vai gastar saliva para falar. O fato é que Sebastião Madeira não está negativado, né? Ou é positivado. É que eu nunca entendi muito bem se é positivado ou negativado, não é verdade? Eu sei que Sebastião Madeira é ficha limpa, sim, meu caro Adalberto. Eu acho que é negativado, né? E negativado ele não está. Felipe, agora, trazendo outro questionamento, né? A Eliane Carneiro vai ter debate, se tiver debate de vice, aí ela vai ter pela frente Edivaldo Holanda Júnior, né? O que pode ser um certo terror, porque Edivaldo, inclusive, bem recentemente, quando candidato até ao governo do Estado, provocou um terremoto nos principais debates que aconteceram naquela corrida eleitoral, né? Ele estava afiado. Será que ele continua assim? Olha, só vou até lembrar mais, não nas últimas eleições, mas na primeira eleição que o Braide perdeu, né, e depois o Braide volta e faz uma belíssima campanha e ganha, né, do Duarte Júnior, acho que 2 vezes ganhou do Duarte Júnior, foi isso? Ele foi 3 vezes. Mas todo mundo estava certo que o Edivaldo ia perder a eleição. E no debate da TV Mirante, o Edivaldo surpreendeu e simplesmente colocou todo mundo no seu devido lugar, com voz forte, com decisão, né? E o que acontece? Volta Edivaldo agora para a campanha, junto com o Orleans, e ele não deixou por menos. O discurso dele é muito simples. Muito bem, vamos ver o que eu fiz como prefeito e como está a prefeitura de São Luís, como está São Luís hoje, como está a população, como é que está o transporte, né? Como é que está as obras. E com um discurso muito forte mesmo. Aquilo que todo mundo pensava que ele só ia fazer lá para o meio, para o final, ou nem ia fazer, ia deixar para o candidato a governador, né? Mas ele já chegou arrancando a raiz da erva daninha, meu caro Adalberto. E se tiver um debate, vai ser um massacre, não há dúvida disso, meu caro Adalberto. Se bem que a gente tem que lembrar, mulher, empresária, né? Entrou agora na política, de repente pode também surpreender. É bom esse pessoal ter cuidado. Eliane parece que não é brincadeira, meu caro Adalberto. Pode ser um fator surpresa aí, né? Agora, o que é ou não é surpresa com o Braide, né? A questão dos cargos. Isso aí afasta ou atrai aliados, Felipe? Ele vai entregar cargos? Olha, deixa eu te dizer, tu estava falando negócio de jogo, né? Agora a gente pode cuidar de política, pode cuidar da vida. Ontem, durante os jogos, tinha tanta gente mandando mensagem, e essa questão do último discurso do Braide numa rádio, dizendo que as pessoas que estavam ali no estúdio, ninguém pediu um cargo, ninguém fez nenhuma negociação para apoiar ele, né? Primeiro que ninguém acreditou, nem eu. Desculpa, porque ele vai ser a única figura, democraticamente falando, que tem este fenômeno. Né? Se for, ele inaugura um novo padrão. Eu digo até que ele não vai ser governador. Já podemos pensar em 2030, Braide, presidente da República, com um novo modelo de política. Só que a política do Maranhão e nem do Brasil mudou, meu caro Adalberto. E o Braide vem com esse discurso, né, o redentor,
me lembrou muito uma figura que hoje está até preso, como é mesmo, Jair Bolsonaro, é bem parecido o discurso, e depois, né, o que aconteceu? O Centrão nunca ganhou tanto dinheiro, né? Nunca teve tanta maracutaia, teve até emendas ocultas, lembra disso, meu caro? Que está aí até hoje, o ministro Flávio Dino está tendo que caçar as emendas. Eu, particularmente, respeito demais o Eduardo Braide, né? E já caminhei junto com ele profissionalmente, mas quero dizer que esse discurso teve um efeito terrível, terrível. Se era para botar medo nos políticos, eu acho que ele acendeu a iluminação do estádio. Se eu fosse ele, não entrava sozinho, de frente, de peito aberto, nessa partida com este discurso, meu caro Adalberto, Mayra e Borges. Porque pode acontecer nem como o Brasil, né? Pode perder o jogo. Não pode, né? Não pode pode perder o jogo. Enfim, para todos, né? Isso serve para todos, claro, né? Apresentar um futebol. Paulo vem daqui a pouquinho, tá? Para falar sobre essas questões relacionadas à seleção brasileira. Felipe, muito obrigado. Começando mais uma semana política aqui em nosso estado, nosso país, e a gente espera você sempre aqui. Olha, já está com a folhinha aí? Dia 6, nós estamos fazendo 4 meses juntos. Opa, conferindo, é isso aí. A gente, inclusive, agradece a lembrança, viu? Uma lembrança muito boa dessa nova fase que a gente tem aqui na Rádio Universidade, com um jornal mais extenso, 40 anos, enfim, muita coisa virá, claro, não só nestes 40 anos, né, aqui de Rádio Universidade em 2026, daqui para frente, muita coisa também surgindo, tá? Mas, Felipe, você volta amanhã, tá? Com essa análise política, a gente espera você sempre aqui no Jornal Rádio Universidade. Um ótimo dia, uma ótima semana também. Obrigado. Mayra Nogueira, vamos embora para o break, tem Dica Saudável, a gente volta já já com mais Jornal Rádio Universidade. É rapidinho. Dica Saudável. Manter o cérebro ativo é fundamental para preservar a memória, a concentração e o bom funcionamento das funções cognitivas ao longo da vida. Ler, aprender coisas novas, resolver desafios, jogar, escrever e estimular a criatividade são hábitos que ajudam a exercitar a mente diariamente. Além disso, uma boa alimentação, a prática de atividade física e um sono de qualidade também contribuem para a saúde cerebral. Confira agora alguns benefícios de manter o cérebro ativo. Primeiro, esse hábito ajuda a fortalecer a memória, melhorar a concentração e facilitar o aprendizado. Também contribui para reduzir o risco de declínio cognitivo, estimula o raciocínio e favorece o bem-estar emocional. Por fim, cuidar da saúde do cérebro é investir em mais qualidade de vida, autonomia e disposição para as atividades do dia a dia. No mais, é cuidado e atenção. Com essas dicas saudáveis, aproveite bem o seu dia. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Boletim da Copa.
7h47, agora no Jornal Rádio Universidade, a presença de Paulo Pellegrini, diariamente trazendo os comentários da Copa do Mundo. Paulo, infelizmente, não deu. A empolgação foi grande, a confiança foi restaurada, né, em certa parte pela seleção, mas não deu. Ficamos aí à beira do caminho e uma partida muito precoce, né? E aumentando o jejum do Brasil com um Mundial, né? Enfim, abreviando ainda mais o Hexa, o tão sonhado Hexa. Paulo, é difícil, mas vamos lá. O que aconteceu? Bom dia, Alberto. Bom dia, Mayra. Bom dia, Paulo. Do Jornal Rádio Universidade. O Brasil fez uma partida abaixo do que vinha fazendo na própria Copa, porque, basicamente, traçou um plano de jogo equivocado para enfrentar a Noruega, um plano de jogo de entregar a bola para o adversário, não fazer questão nenhuma de ter a posse de bola, para partir no contra-ataque. Numa partida em que, se você comparar os elencos das duas equipes, embora o Brasil não tenha um elenco da primeira prateleira do futebol mundial hoje, o Brasil tem jogadores bons, mas não tem nenhum craque no nível dos que algumas seleções têm, como Mbappé, Messi, etc. Mas contra a Noruega era possível ter um plano de jogo um pouco mais ousado. O Brasil poderia ter mais a bola, dividir mais o protagonismo do jogo, ser mais senhor das ações. O Ancelotti optou por uma estratégia completamente conservadora e, ao meu ver, equivocada, que foi a de dar a bola para a Noruega. A Noruega, inclusive, se surpreendeu com essa possibilidade e ficou com a bola, assim, algo que ela não teve, com exceção do jogo contra o Iraque, que foi o jogo que estreou na Copa, e o Iraque é uma seleção, né, do mais baixo ali, da mais baixa prateleira do futebol mundial. A Noruega nunca teve a bola. E contra o Brasil fez questão de dar a bola para a Noruega. A estratégia se mostrou equivocada porque, para isso dar certo, era preciso que o Brasil tivesse uma postura na marcação agressiva, né, com intensidade, para fazer aquilo que ele mais gosta, que é roubar a bola e partir no contra-ataque. E o Brasil não teve essa postura. Teve uma postura de baixa intensidade, né, de algo pouco intenso, né, uma postura de espera total, marcação frouxa o tempo todo, até a hora que toma os gols. Ou seja, estratégia equivocada e execução equivocada. Alguns falaram, ouvi essa opinião, que o Brasil jogou bem. Eu vou tentar explicar o que é esse jogar bem. Há uma estatística de gols esperados que, pelo fato do Brasil ter perdido alguns gols e o goleiro da Noruega ter feito algumas defesas importantes, isso significaria que o Brasil poderia até ter vencido o jogo. O Brasil teve uma média superior a 2 gols esperados, que seria um cálculo feito com as chances criadas, contra uma média de 0,70 e pouco da Noruega. Mas uma estatística completamente falaciosa. Números que não dizem nada, porque, primeiro, que não existe si no futebol. Se você cria e não faz, você é incompetente. E a palavra criação, para esse jogo da seleção brasileira, é uma palavra muito forte. A seleção brasileira ela não criou, porque criar é você ter o adversário envolvido, é você articular jogadas, é você ter jogadas ensaiadas, é você trocar passes e procurando um espaço vazio para fazer o gol. O Brasil não fez nada disso ontem. As chances de gol do Brasil foram ou de passes errados da Noruega no campo de ataque, e aí o Brasil, a bola sobra para o Brasil parte em transição, ou de roubadas de bola, que não é criação. Roubar a bola não é criar. É outro verbo, né? É você desarmar. Então, o Brasil não teve essa criação toda para ter essa média de gols de 2 e tanto. E, ao mesmo tempo, falar que a Noruega só teve 0,7, mas como é que ela fez 2 gols, então? Se a média de gols esperada é 0,7 e o time faz 2, esse número é um número inútil.
para usar uma palavra educada aqui, totalmente inútil. Então, assim, nem nos números o Brasil finalizou mais, o Brasil poderia ter vencido, o Brasil teve um pênalti, mas isso tudo é meio falacioso. Se o Brasil faz aquele gol de pênalti, tudo bem, o Brasil faz 1-0, ia ter um outro jogo. Mas será que o Brasil ia continuar com a mesma postura? Provavelmente sim. Ia ficar fechadinho atrás, esperando um outro contra-ataque. Até tomar o gol também. Então, para mim, a singularidade dessa partida não foi o fato do Brasil ter perdido gols e poderia ter vencido se tivesse feito o gol de pênalti. A singularidade, que eu falo, o que significa essa palavra, né? Singularidade. Aquilo que mais me chama a atenção, aquilo que caracterizou esse jogo em relação a outros jogos, o aspecto singular do jogo, foi a postura do Brasil surpreendente de ter jogado, mal comparando aqui, como o Paraguai jogou com a França. Só que o Paraguai jogou com a França, que o Paraguai só pode fazer isso, que é jogar todo entrincheirado atrás, e o Paraguai não deu 1 metro de espaço para a França criar. O Brasil poderia ter jogado muito mais, porque não é o Paraguai, e mesmo optando por essa estratégia, foi uma estratégia de pouca intensidade, deixou a Noruega ficar à vontade. Teve momentos do jogo, e não foram poucos, que o Brasil ficou na roda. A Noruega tocando para lá e para cá e o Brasil assistindo. O Paraguai não ficou assistindo a França tocar para lá e para cá. Ontem, no final do jogo, da noite, teve México e Noruega, México e Inglaterra. A Inglaterra teve uma postura parecida com a do Brasil, que foi a de dar a bola para o México e jogar especulando. Só que com 2 diferenças. Em primeiro lugar, era um jogo no campo do México, o México jogando em casa, e numa altitude de 2.200 metros, ou seja, lá em cima, jogo de Libertadores, vamos chamar assim. E segundo, a marcação na Inglaterra foi em cima o tempo todo, mordendo, que o Brasil não fez. E a Inglaterra já ficou com 1 a menos, com 10 no segundo tempo. Não tinha outra forma de jogar. Se entrincheirou, mas não deixou o México respirar. Então o Brasil não pode optar em jogar atrás e deixar o outro time assistir. Isso não é jogar bem. Então o Brasil não jogou bem, o Brasil foi eliminado justamente, o Brasil perdeu por aquilo que todo mundo sabia que ia acontecer, porque o Haaland é decisivo, o Brasil não soube marcar o Haaland, o Brasil não criou absolutamente nada, as chances de gol do Brasil foram de jogadas de transição, que é um tipo de jogo muito pouco para uma seleção como a brasileira. O Brasil não pode se limitar a jogar em contra-ataque, já está provado isso, já são várias Copas do Mundo com o seu Dunga, com o seu Filipão, com o seu Tite, agora com o Ancelotti, com essa tática de ficar esperando o adversário. Quer dizer, a última vez que o Brasil propôs jogo foi com o Parreira em 2006, de 2010 para cá o Brasil inventou de jogar no contra-ataque. Quem é da minha idade, que viu seleção de Sócrates, Zico, Éder, né, de Falcão, Cerezo, depois viu seleção de 94, de Romário, de Bebeto, seleção de Ronaldo, Ronaldinho, nunca viu o Brasil assistir o adversário jogar futebol e ficar olhando e tentando roubar a bola. Isso não existe, né, futebol brasileiro. Não temos mais jogador para isso. Temos que criar. Aí é outra discussão, talvez seja uma segunda pergunta. O que fazer daqui para frente? Já não é coincidência o Brasil passar 6 Copas do Mundo ficando 8ª e 4ª. Só na semifinal de 2014, que foi aquela tragédia de 7-1. Mas tirando o 14, que chegou mais longe, ainda levou uma surra, o Brasil não passa do 5º jogo. Então isso não é coincidência. Alguma coisa tem que ser feita para que a gente pare de ficar pensando em hexa. Porque o hexa não veio. O hexa não vai vir. Não tem hexa. O Brasil não tá passando do 5º jogo de Copa do Mundo. A Inglaterra também está, desde 66, sem ganhar a Copa do Mundo, e ninguém fica falando em bicampeonato lá. Porque não existe isso. Você tem que estar no nível das seleções que estão buscando esse título. O Brasil não está. Mas ontem poderia ter feito coisa melhor. O Brasil evoluiu no jogo de ontem em relação, por exemplo, ao jogo do Japão, que foi outro tipo de clima. Intensidade o tempo todo. O Brasil com o Japão foi outra seleção. Então, essa aqui é a minha análise, respondendo o que aconteceu. Aconteceu um plano de jogo mal pensado e mal executado. Paulo, Borges tem algumas considerações aqui, eu acho que vale a pena trazer, né? Falando de surpresa 0 com essa derrota, né? Desclassificação, apesar de ter torcido muito, a grande maioria das pessoas acho que torceu, eu acredito também, né? É importante perceber que o meio-campo do Brasil simplesmente não existiu, né? Faltou poder de reação, o Brasil desperdiçou muitas chances, foram várias chances, né, que poderiam ter feito pelo menos uns 2 gols garantidos ali, com certeza, e ter saído um empate, alguma coisa assim. Pênalti perdido, essa questão do pênalti realmente foi uma coisa absurda, né?
de ter colocado uma pessoa que, embora eles tenham dito que ele estava treinando para esses pênaltis, e estava bem, né, e foi escolhido, fica uma coisa meio estranha, né, porque foram os comentários também que rolaram, né, nas coberturas. Por que nas outras seleções os principais jogadores que estão indo aí, que estão se destacando, vão e não abrem mão de bater pênalti? Justamente Vini Júnior abre mão, ou então algum outro que, enfim, tivesse mais ali na frente, né? O Endrick, né, que perdeu uma chance clara ali de gol, não matou o jogo quando foi possível, né? E ficou simplesmente passivo dentro de campo. Neymar e Ancelotti não são salvadores da pátria, né? Isso aí realmente não existe. E é um novo ciclo, né, que vem aí. E vão culpar quem, né? Já que Neymar não está na seleção. Tem dois pequenos detalhes nessas observações todas, corroborando com elas. Bruno Guimarães. Sabe quantos pênaltis Bruno Guimarães tinha batido na carreira? Que é uma carreira que já dura 9, 10 anos. Antes de bater o pênalti de ontem, 2. E um deles contra um time da Bélgica, não sei quando. Ou seja, ele não é cobrador de pênalti nem nos clubes que ele joga. Então, assim, totalmente inexplicável ele ter sido escolhido como batedor de pênalti na Copa do Mundo. Ele não é um cobrador de pênalti. E é só para deixar claro para o ouvinte, e para quem nos está acompanhando pela internet, isso não é decidido na hora, né? Ou seja, já se sabe, quando se tem um pênalti, quem é o cobrador. A não ser que ele tenha sido substituído, e aí o técnico tem que dar uma improvisada. Não foi o caso. O pênalti foi logo no início do jogo, inclusive num momento que o Brasil não estava melhor. Isso é outro detalhe importante. O Brasil teve um pênalti. O Brasil teve um pênalti na primeira arrancada para o ataque. E antes disso, a Noruega já estava com a bola no pé. O Brasil já começou o jogo dando a bola para a Noruega e especulando, né? A minha crítica está nisso aí. Muito pouco para uma seleção como a brasileira. E totalmente inexplicável. Mas, enfim, o pênalti caiu do céu, teve o pênalti. Aí, o jogador que é escolhido como o batedor oficial é um cara que não bate pênalti, que não tem esse hábito, que não tem esse histórico. Então, isso é uma coisa totalmente inexplicável. E em relação, você falou do Endrick e do Neymar, essa foi outra situação também que foi outro complicador do jogo. Quando o Endrick entrou, o Brasil resolveu um problema que estava tendo, que era, quando estava com a bola no pé, nos pouquíssimos momentos em que isso ocorria, não tinha uma válvula de escape. O Vinícius Júnior ficou muito bem marcado no segundo tempo, porque ele não estava bem marcado no primeiro. No primeiro ele estava bailando ali, só estava com um marcador, que era o Hirson, e ele passando, de cada 3 tentativas, ele passava 2. E uma o Hirson conseguia marcar. Aí o técnico da Noruega percebeu, o que ele fez? Ele tirou o ponta-direita, o Sorloth, que é um centroavante, na verdade, estava improvisado ali do lado direito, e colocou o Bob. O Bob é um cara que é mais rápido, é mais baixinho, é mais veloz e é mais habilidoso. E falou, Bob, tu vai ficar marcando o Vinícius Júnior junto com o Rierson. E quando a gente ficar com a bola, a gente vai partir para cima. Ok. Aí ele fez isso. Aí o segundo tempo do Vinícius Júnior já caiu, porque o Bob fez a dobrada da marcação com o Rierson em cima do Vinícius. O Ancelotti percebeu e colocou o Endrick para dar uma abertura nisso aí, para dar uma preocupação. E deu certo. Quando o Endrick entrou, em 2 ou 3 minutos, ele teve 1 ou 2 chances de gol, uma claríssima, inclusive. Aí o que o Ancelotti faz? Bota o Neymar no jogo. Aí ele matou o Endrick. Quando ele bota o Neymar vai ocupar o lugar do Endrick, de centroavante falso, e ele vai jogar o Endrick lá para a direita. O Endrick sumiu do jogo, e para piorar, quando o Endrick cai na direita, ele vai ter obrigações também defensivas, de ficar marcando o lado esquerdo da Noruega, e o gol do Brasil sai em cima dele, porque ele está lá tentando marcar e não consegue marcar. O Sheldrup vai para a ponta esquerda, faz a jogada, cruza, e o Haaland sobe mais que o Gabriel e faz o gol. Ou seja, o Ancelotti ele consertou colocando o Endrick e depois desfez o conserto colocando o Neymar, que já se sabia que não tinha condições de agregar nada a mais para a seleção brasileira, a não ser uma partida que já tivesse 3-0, que ele entrasse para prender a bola e tal. Não, entrar num jogo que o Brasil tem que ganhar. Agora, eu entendo, se ele levou o Neymar para a Copa e não coloca o Neymar perdendo de 2-0 da Noruega, ele, não sei se já estava 2 quando o Neymar entrou, talvez tivesse 1-0, não vou lembrar agora exatamente. Mas ele coloca o Neymar com o Brasil perdendo o jogo. Se ele não faz isso, vão dizer o quê? Devia ter colocado o Neymar, então ele colocou. Mas ele já sabia que o Neymar pouco iria agregar, né? Embora seja um excelente cobrador de pênalti, né? Para isso o Neymar serve.
Eu acho que foi quem saiu melhor, eu acho que foi justamente Neymar, né? Que entrou ali rapidamente, conseguiu bater um pênalti, enfim, justificou, né? Justificou em grande parte, né? O que ele é, o que ele foi, o que ele sempre representou, né? Um goleador. Teve ali um pênalti, não titubeou, marcou o pênalti, teve aquelas provocações. Claro, teve aquele momento feio no final, né, de agressões, né, que realmente já viu que não ia ter mais como e acabaram alguns jogadores perdendo a cabeça, o que piorou ainda mais a situação do Brasil. Eu queria só mais uma consideração rapidinha, né? Antes da gente finalizar, hoje a gente não vai falar dos outros jogos, vai falar só de Brasil mesmo. Sim, né? sim. Deixa os jogos depois para amanhã. Hoje a pauta é o Brasil. Enfim, Paulo, a questão que ficou notória, inclusive com a tua análise cirúrgica aí, de um erro juvenil, né? Adolescente, pode-se dizer, de Ancelotti, que é um grande técnico que já venceu tudo que tinha que vencer na vida, enfim, garoteou, né? Eu acho que esse é o termo. Ele garoteou, né? Foi um garoto ali, enfim, vacilou muito, né? Mas fica aquela pergunta também: será que a seleção ainda é muito ditada pelas coisas relacionadas ao dinheiro e da influência política e não de um futebol? Porque a lógica se um Endrick ele rende daquele jeito e ele é iluminado, né, como dizem, e ele tem situações muito claras ali que aparecem para ele, por que uma figura dessa não entra desde o primeiro tempo, né? O que é? É o patrocinador, é a Nike que não deixa, é essa briga com a Adidas, são as outras que são menores em termos de ganhos e, enfim, não tem espaço. É o dinheiro que manda nessa parada aí, nessa seleção, enfim. É difícil afirmar, né? Quem é do mundo da bola conta histórias assim, conta histórias de privilégio a empresários, que fulano não jogou no time tal porque o empresário não era amigo do presidente, ou a seleção faz uma turnê num país remoto porque o governo lá está botando uma grana e quer que jogador tal seja convocado. Isso tudo existe. Mas a gente não pode afirmar especificamente que isso possa ter ocorrido ou não para essa seleção. Não dá para afirmar. A convocação do Neymar ela foi estranha a partir do momento em que o Neymar não estava jogando para ser convocado para a seleção brasileira, não estava com futebol para isso, não era mais um jogador em nível de seleção, não é mais, na verdade. Mas, ao mesmo tempo, ela é compreensível a partir do momento em que ele é o único jogador, em tese, o teórico Neymar, né, o Neymar hipotético, é um cracaço. Então, assim, o Ancelotti não leva, não levou o Neymar, então o técnico fica meio entre a cruz e a espada. Eu não posso afirmar que o Ancelotti foi... Eu estou usando o exemplo do Neymar, mas cabe todos que você está falando, Endrick, etc. Eu não posso afirmar que o técnico foi, de alguma maneira, forçado ou teve algum tipo de negociação. Não tenho fatos para isso. O que a gente tem que perceber daqui para frente, falou que o Ancelotti garoteou e tal, assim, a mensagem que ele passou ao fazer o Brasil um time de transição, um time de contra-ataque, um time que não cria, que não tem posse de bola, que não tem o meio campo, né, que o Borges se referiu, na convocação mesmo, o Brasil não convocou o Paquetá, que é um jogador de meio campo, mas não é um criador, um fantasista. O Ancelotti ele admite com isso que o Brasil não está criando mais esses jogadores, que ele precisa ainda se socorrer de jogadores que já têm 2, 3 Copas do Mundo, como Danilo, Casemiro, Alexandro, Alisson, Marquinhos, o próprio Neymar, que já comprovadamente não ganharam Copa do Mundo. O Brasil não, eu cheguei a escrever isso no Twitter, na convocação. Cara, eu não consigo imaginar o Brasil sendo hexa com Casemiro em campo ainda. Não dá, cara. O Casemiro já jogou 3 Copas do Mundo, e todas elas foi exatamente igual. Bola em cima dele. Então, assim, é um grande jogador, mas já passou o ciclo. Então, a gente precisa, a partir de agora, realmente zerar. Isso, como eu falei, não é mais coincidência o Brasil ir para a Copa do Mundo e jogar poucos jogos e voltar para casa. Não é coincidência. Ou seja, algo realmente precisa... O Brasil precisa logo esquecer essa história de hexa, porque vamos buscar o hexa, e focar na reconstrução da formação dos seus jogadores. O Brasil não tem nenhum craque espetacular hoje há muito tempo. O Brasil não forma mais jogadores de criação no meio campo. O Brasil não forma centroavantes de alto nível.
O Brasil não forma goleiros de alto nível. O Brasil só forma zagueiros que são bons, que só jogam em grandes clubes, não forma laterais de alto nível há muito tempo, tanto que ele convocou o Danilo. O Danilo é reserva do Flamengo. Reserva do Flamengo. Ele não é titular nem do Flamengo, o titular é o uruguaio, o Varela, que não é nada disso também, não é um cracaço. Então, o Brasil precisa formar jogadores. O Brasil só forma hoje jogadores tipo Estevão e Luiz Henrique. Canhotos que jogam na ponta direita. Com isso, o Brasil não vai ganhar a Copa do Mundo, é muito pouco. E o Endrick é um cara... Aí você tem uma seleção que é promissora daqui para frente, mas que precisa ser trabalhada já sem o peso de pensar em ganhar a Copa do Mundo. A Alemanha fez isso, só para encerrar, Alberto, a Alemanha fez isso quando perdeu a Copa em casa em 2006. Ela vinha com uma geração desde 94, 98, com mais ou menos o mesmo time, e aí quando ela perde em 2006, ela dá uma zerada. Ela vai para a Copa de 2010 com um monte de desconhecido. Sabe o que aconteceu? Em 14, esses desconhecidos meteram 7-1 no Brasil, no Mineirão. Ou seja, jogou uma Copa para não ganhar. Ainda chegou em terceiro naquela Copa, diga-se, em 2010, na África do Sul. Mas com um time que ninguém dava nada. Quem era Khedira, quem era Ozil, quem era Kroos, ninguém conhecia. Mas já foi pensando em jogar outras Copas do Mundo. O Brasil tem que dar esse salto de humildade, pular 10 casinhas para trás, ir para a Copa de 2030 com o Ryan, com o Endrick, com o Estevão, e esquece Casemiro, esquece Marquinhos, esses caras já deram. É outra seleção. A média do Brasil em 2030 tem que ser de 22, 23 anos, uma seleção olímpica. Para essa seleção ganhar a casca, para tentar ganhar a Copa do Mundo em 34. Essa é a minha sugestão. Aí, entra o que você falou. Vai dar certo, o Ancelotti vai ter liberdade, tem pressão de patrocinador, tem pressão de CBF, a gente não sabe. Pode ser que tenha. Lá vem o Neymar de novo em 2030 com 38 anos, mancando e jogando Copa do Mundo. A gente não sabe, né? Mas é por aí. Se não raciocinar, dando passos para trás, vai ser a mesma toada. A gente vai se enganar com a eliminatória, se enganar com a Copa América, vai ter um brilhareco aqui e ali, vai chegar na Copa, vai passar do Haiti, da Somália, da Nova Caledônia. Quando pegar um europeu razoável, já perde. Então, de novo, isso. É isso, né? Paulo, muito obrigado, claro, pela análise e lembrando aqui, né? Eu acho que a única pessoa que acertou aqui o placar foi Éden Júnior, que falou 2-1 para Noruega. Foi ele mesmo, enfim, parabéns aí, claro, ele palpitou, claro, com o raciocínio lógico, não foi no coração, diferentemente do resto de nós todos. Paulo, muito obrigado, amanhã você volta aqui com mais análise da Copa do Mundo 2026. Vamos de Rádio Ciência, Mara Nogueira, a gente volta já com mais Jornal Rádio Universidade. UFMA aponta contaminação por microplásticos em camarões do Rio Bacanga. Você sabe o que são animais detritívoros? Eu sou Pedro Batista e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. UFMA aponta contaminação por microplásticos em camarões do Rio Bacanga, em São Luís. As informações com Bruno Goulart. Você costuma comprar camarão nas feiras ou no mercado do bairro? Esse alimento tão presente na mesa dos maranhenses pode estar levando um problema invisível para dentro de casa, os microplásticos. Esses fragmentos minúsculos, resultado da degradação do lixo plástico descartado no ambiente, são cada vez mais encontrados em rios, mangues e estuários, que são zonas costeiras de transição, parcialmente fechadas, onde a água doce de um rio ou riacho se encontra e mistura com a água salgada do mar, como o do Rio Bacanga, em São Luís. Foi nesse cenário que a bióloga pela Universidade Federal do Maranhão, Cecília Mendes Póvoas Neta, decidiu investigar se os camarões capturados na região estavam contaminados por microplásticos e o que isso pode representar para a saúde ambiental e humana. Essa é a proposta do estudo, que analisa o camarão branco, Lithopeneus schmidt, como bioindicador da qualidade ambiental no estuário do Rio Bacanga. Definitivamente, um dos principais resultados é que 100% dos indivíduos estavam contaminados por microplástico. Além disso, essa pesquisa é a primeira do Maranhão, até onde eu pesquisei,
que analisa Dita Pneus Schmidt como um bioindicador de qualidade ambiental pela contaminação por microplásticos. Além disso, eu também consigo destacar que as fêmeas apresentaram maiores concentrações médias de quantidade de microplástico do que os machos, levando em consideração ali que as fêmeas precisam de mais energias, então elas consomem mais, então elas acabam consumindo mais microplásticos. E, claro, a influência da sazonalidade do sexo foi confirmada por análises estatísticas presentes no trabalho. Para chegar a esses resultados, a pesquisadora analisou 42 camarões brancos coletados nos períodos seco, chuvoso e de transição, entre 2024 e 2025, com o apoio de pescadores artesanais da região. Após a coleta no estuário, os animais foram levados ao laboratório, onde foi possível contar quantos microplásticos estavam presentes em cada camarão, identificar o tipo de partícula encontrado e a cor, o que ajuda a identificar o tipo de microplástico e os riscos que podem oferecer ao ambiente. A pesquisa levou em conta diferenças entre machos e fêmeas e entre os períodos do ano, utilizando testes para entender como esses fatores influenciam na contaminação. De acordo com a pesquisadora, no período chuvoso ocorre maior incidência de microplásticos devido ao lançamento de esgoto, resíduos urbanos e industriais sem tratamento, o que aumenta a quantidade de microplástico que chegam ao estuário do Bacanga. A contaminação ocorre principalmente pelo descarte inadequado de resíduos plásticos, que tendem a se fragmentar no ambiente em partículas cada vez menores, até chegar a microplástico e então serem consumidos pelos espécimes que tem ali naquele estuário, por exemplo. No estuário, esses materiais chegam por escoamento superficial, chega a partir do mar, esgoto, atividades urbanas e industriais. Então, chega nos espécimes, como por exemplo, no meu caso, chegou no camarão branco, que ingere esse microplástico diretamente da água ou do sedimento durante a alimentação, e aí vai passando por um peixe que come o camarão, ou para a gente que come o peixe, e assim vai acontecendo essa contaminação. A contaminação por microplásticos nos animais pode causar obstrução intestinal e resultar na morte do indivíduo, já que esses resíduos também podem transportar substâncias tóxicas. Já para os humanos, eles estão associados a estresse oxidativo, que é o desequilíbrio entre radicais livres e antioxidantes no organismo. Também pode causar inflamações e riscos cardiovasculares, como infarto e AVC. Ao mostrar como os microplásticos circulam entre o lixo descartado nas cidades, os ecossistemas costeiros e a alimentação humana, a pesquisa contribui para o debate sobre segurança alimentar e saúde pública no Maranhão. O estudo tem a orientação do professor doutor do curso de Oceanografia da UFMA, Marcelo Henrique Lopes Silva, com colaboração de Pedro Batista, Bruno Goulart, Jornalismo, Universidade FM. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram @Rádio Universidade FM. Tome ciência. E animais detritívoros, você sabe o que são? Os animais detritívoros são animais que se alimentam de matéria orgânica em decomposição, ou seja, eles consomem restos de plantas, animais mortos, fezes e outros resíduos presentes no ambiente. Esses organismos têm um papel fundamental na natureza, porque ajudam a reciclar nutrientes e a manter o equilíbrio dos ecossistemas. Entre os principais detritívoros estão minhocas, besouros, alguns crustáceos, moluscos e espécies marinhas que vivem próximas ao fundo de rios, mangues e oceanos. No ambiente aquático, muitos camarões também apresentam hábitos detritívoros. Eles se alimentam de pequenas partículas orgânicas presentes na água e no sedimento, funcionando como importantes limpadores naturais dos ecossistemas. Mas é aí que surge um problema moderno, a contaminação por microplásticos. Como você ouviu na reportagem, os camarões podem acabar ingerindo pequenos fragmentos de plástico misturados à matéria orgânica, o que pode afetar a vida marinha e entrar na cadeia alimentar. Você sabia? Tome ciência!
pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidência. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. Olá, de volta aqui com Rádio Opinião, entrevista FAPEMA, trazendo, claro, produção científica para você, que é o nosso interlocutor aqui da Rádio Universidade. Também estamos no canal do YouTube, claro, @Universidade FM 106. É só seguir e ficar inteirado do que é produzido cientificamente aqui em nosso estado. Hoje a gente vai falar sobre música, produção científica, isso tudo está envolvido, até porque a gente vai falar também sobre a OFMA. Você sabe o que é? É a Orquestra Filarmônica do Maranhão. Eu também não sabia que existia. Para isso, a gente vai falar agora com o regente, que é o coordenador geral e regente da OFMA, que é o professor mestre Daniel Cavalcante. Professor Daniel, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Olha que satisfação, né? Saber que a gente tem uma orquestra filarmônica do Maranhão. E tem esse nome, UFMA, ele tem assim, né? Tem esse flerte, que interessante. Pois é, então esse é um anseio já dos músicos maranhenses, né, da comunidade musical. Houveram já outras tentativas de fazer orquestra no passado, mas só que não perdurou, né, durou por pouco tempo, e a gente está iniciando esse trabalho nessa parceria da Escola de Música do Estado do Maranhão, FAPEMA, SEDUC, e o Teatro Arthur Azevedo, né, através da SECMA. Então, é uma união de forças para que isso, de fato, agora se estabeleça aqui na nossa cidade, no nosso estado, né, que era um dos únicos que não tinham orquestra, né. Então, a gente vem nós vemos com força para que isso realmente crie uma base aqui em São Luís do Maranhão, no nosso estado, né, de uma forma geral. Existe há quanto tempo? Bom, pouco tempo, né, nós fizemos nosso primeiro ensaio no dia 5 de janeiro, né, mas ela foi fundada assim no papel mesmo no dia 31 de outubro, né, do ano passado, 2025, e nós vamos fazer nossa estreia agora dia 4 de julho no Teatro Arthur Azevedo, né, reinauguração do teatro. Então pra gente é um motivo de muito orgulho e prazer, né, poder... Júbilo, né? Exatamente. Em vários aspectos, a própria casa, né, onde vocês vão se apresentar, que é um local, uma pedra fundamental da nossa cultura, né, aqui tem uns 200 e tantos anos, né, que já tem uma história. Inclusive o diretor César Boaz abriu as portas pra gente, né, no dia que eu cheguei com um projeto, né, ele cedeu uma sala, nós temos a sala da orquestra reformada para nós, então foi a primeira sala reformada do teatro e uma sala para o administrativo da orquestra, né? Então lá a gente já recebeu alguns empresários, já recebemos visitas de várias autoridades, então a gente aí está dependendo também dessas pessoas para que ajudem, para que isso se mantenha, né? Porque tudo é uma questão de investimento, e não só investimento na música de uma forma geral, mas investimento nas pessoas que fazem a música, né? Então o pessoal está bem empolgado, os membros da orquestra, para que isso realmente se consolide aqui no nosso estado. E as parcerias, elas são importantes também, Total. né? Porque não cresce só a orquestra, né? Tudo cresce, a cultura cresce, a casa, né? O teatro, toda enfim, a cadeia cultural, os fazedores, né? A cadeia cultural, isso gera, claro, um brilho ainda maior, né, para o nosso estado de uma maneira bem ampla.
ampla, né? Eu queria que você falasse em termos técnicos, né? O que é uma orquestra, porque tem diferenças aí, né? Enfim, tem alguns detalhes. Por exemplo, uma orquestra de câmara, né? Então, assim, tem definições. O que é a Orquestra Filarmônica do Maranhão? Pronto, a orquestra pode ser descrita como filarmônica e sinfônica. Isso vai ter uma diferença aí em questões de patrocinadores, né? Geralmente, a filarmônica ela é associada a um financiamento público e privado, né? E a sinfônica é só o financiamento público. Embora a gente saiba que hoje existem as sinfônicas que também tem o público e o privado fazendo esse financiamento, né? A orquestra de câmara é uma orquestra menor, uma orquestra com menos integrantes, e a orquestra filarmônica ou sinfônica é a orquestra completa, com o naipe de cordas friccionadas, que é o violino, violas, violoncelos e contrabaixo acústico. A seção das madeiras, composta por flauta, oboé, clarinete e fagote, também em alguns casos contrafagote, corno inglês, e a seção dos metais, que é a seção que eu mais gosto, porque eu sou trompetista, né, de formação, então é tuba, trompete, trombone, e tuba, trompete, trombone e trompa, e a seção de percussão, que é a maior de todas, né? E, assim, a percussão, ela abrange muitos instrumentos, mas assim, os instrumentos base de uma percussão sinfônica é o tímpano, é o bumbo sinfônico, o xilofone, o glockenspiel, então são os instrumentos base, mas é uma infinidade, né, de instrumentos. Que legal. Estamos falando aí de quantos músicos? Hoje nós estamos com 55 músicos. Uma quantidade boa, né? Muito boa. Inclusive, a gente lançou ontem, aliás, segunda-feira, um vídeo, né? Tá no nosso Instagram da OFMA, quem quiser seguir pode ficar à vontade, né? OFMA. OFMA, exatamente. Então, a gente lançou uma música, um vídeo com temas do Maranhão, foi muito bem aceito, visualização, curtidas. Assim, a gente sentiu esse termômetro porque as pessoas se identificaram com a música do Maranhão com uma roupagem diferente, né? Então, foi de uma forma mais estilizada, se assim eu posso dizer. Então, a aceitação foi maravilhosa e a gente vai continuar seguindo também essa linha, né? Sempre apresentando dentro do nosso repertório a música maranhense, que é um dos nossos objetivos. Esse termômetro nos deixa ainda muito mais felizes, né? Para continuarmos com essa abordagem, né? De repertório. Essa fusão é muito boa, né? Vindo da música erudita e também a música, os ritmos populares, né? Que aqui são extremamente ricos, né, e também muito difundidos, mas é muito bom saber, claro, e isso eu vi, que o povo maranhense, ele gosta da música erudita, né, o senhor deve lembrar que há alguns anos atrás, a vinda aqui de instrumentistas, né, grandes instrumentistas e de orquestras também, lotavam ali a Praça Maria Aragão. Olha, gente, era coisa de 10, 15 mil pessoas que iam para lá. Isso é muito bom de ver, né? Então, é uma necessidade, né? Então, a gente sempre recebeu orquestras de fora. E a nossa, onde é que ela estava, né? Então, a gente vem justamente para preencher essa lacuna e tornar o público, assim, junto com a OFMA, tornar um só mesmo, para que a gente possa ter essa comunicação realmente com o público. Por exemplo, a gente está com o projeto também para o segundo semestre de nos apresentarmos também na concha acústica, né? Um concerto aberto, inclusive os concertos de Natal também, tanto dentro do Teatro Arthur Azevedo, como lá na concha acústica, que é um lugar assim, bem adequado para a gente tocar e que cabe várias pessoas, né? Então a gente tem esse projeto de tocar ao ar livre, né? Não só dentro do teatro, e ocupando outros espaços da ilha também, né? A gente tem uma concha acústica aqui também na UFMA, né? Temos, né? Tem que vir pra cá também. Já estão convidados, né? A gente pode agilizar com certeza. Opa, né? vamos. Porque aqui tem uns espaços bem interessantes, né? A própria a Maria Aragão, né? Que já tem ali uma estrutura. Você falou aí na Concha Acústica da Lagoa. Concha Acústica da Lagoa, né? Tem aqui na UFMA, enfim, espaço que não falta, né? Falta justamente essa agilização, digamos assim. Estamos diante de uma coisa nova, né? Pode-se dizer nova, e que tem tudo para deslanchar e ter mais, digamos aí, mais divulgação e mais atuação também. Vocês pretendem
tocar o ano inteiro, né? Enfim, Sim. não só nessas datas, que a gente sabe que no final do ano, mas também tem os outros períodos, justamente mesclando aí com a cultura popular, né? Isso, a nossa programação ela vai ser anual. Numa Uma a média própria aí. escola, a escola tem espaço também, a Escola de Música Lila Lisboa, ela tem espaço ali ou Tem. para música Câmara? Para música de câmara, Câmara. tem, né? Inclusive eu fui diretor lá, saí recentemente da direção da escola, né? Tive o prazer, eu comecei na escola de música com 13 anos de idade. Que legal. Aí segui eu passei por várias etapas como aluno, monitor, professor, coordenador pedagógico, diretor adjunto, até chegar ao diretor geral. Para mim foi uma imensa satisfação. Então, justamente a parceria da Escola de Música com outros órgãos do governo que fez com que isso realmente acontecesse, porque o principal local de formação desses músicos é a Escola de Música do Estado do Maranhão, tanto que se você fizer ali uma checagem na orquestra, ali 90% saiu da Escola de Música do Estado, dos músicos, né? Então, para a gente também é motivo de orgulho. A gente tem, o que falta é alguns espaços para que esses músicos possam tocar, possam se especializar. Inclusive, alguns a gente perde porque eles vão embora, né? Vários músicos, assim, promissores vão tocar em outras orquestras, vão estudar em outro lugar e não voltam mais. Isso é um problema, digamos, entre aspas, porque ele também permite uma renovação, mesmo que forçada, digamos assim. Mas como é que é esse processo, né? Integrar justamente essa equipe, né? Sim, a gente fez uma audição, né, com esses músicos, e foi pedido um repertório para eles tocarem e também peças de leitura à primeira vista, então tem que ter uma checagem para poder corresponder pelo menos com um repertório que a gente pensa trabalhar. Não é um repertório ainda de altíssimo nível, mas é um repertório ali intermediário, puxando ali para o avançado, mas tem que ser muito bem interpretado. O que é altíssimo nível? É um nível técnico mais, digamos rebuscado? Assim, muito mais rebuscado, com passagens mais complicadas, com muita velocidade, então, que precisa de uma orquestra muito maior, às vezes, do que a nossa, e tem que contratar músicos também para ingressar outras músicas grandiosas com coro, como a Nona Sinfonia de Beethoven. Então, são músicas que a gente ainda não pode fazer, mas isso é agora. A gente pretende que esse projeto realmente ele cresça e que a gente consiga tocar esse repertório aí de alto nível. Mas qual é a nossa intenção? É tocar o repertório possível hoje em alto nível. Que legal, entendeu? Com 50 músicos, tá? 55 músicos, tá bom demais. Tá, né? Ótimo, nós estamos super felizes. Mas essa manutenção, né, desse grupo, ela vai se fazer anualmente, enfim, porque, como o senhor falou, né, tem como é que eu posso dizer, movimentações, né, entra, sai. Exatamente, né? Então isso é uma preocupação, né, mas graças a Deus a gente conseguiu já com o apoio da Secretaria também de Educação, que nós permaneçamos até o final de 2027, e fora isso a gente já está correndo também com as empresas privadas, porque pelo caráter da orquestra, a gente pode também pedir esse apoio das empresas através da Lei Rouanet, através também da Lei de Incentivo Estadual. Então, a gente está buscando outras formas, né, para a gente justamente saber lidar com essas movimentações e para que a gente não tenha nenhum tipo de pausa, nenhum tipo de pausa mesmo, interrupção das nossas atividades. Então, a gente está correndo atrás para que isso flua, né, ano a ano, e a gente consiga manter a orquestra. E quem é o maestro? Sou eu. Sou eu, exatamente. Me foi dada essa função, essa missão, né, que para mim também é uma coisa nova, era uma coisa que eu pretendia para o futuro, mas veio agora, né? Eu sou trompetista, sou arranjador, também sou compositor de música instrumental, então me foi confiada essa missão, eu aceitei. Então a gente está, além da parte de maestro, tem que estar também lidar com essa parte da gestão, mas realmente tem sido um desafio, mas um desafio muito prazeroso, né? Tenho contato com o apoio de maestros também do Brasil, de pessoas que eu tenho contato, de músicos, então a gente não está isolado, né? A gente está com uma assessoria também de pessoas mais experientes, né? E a gente tem buscado também
apoio, eu não posso falar agora, até porque está em trâmite, um projeto para aperfeiçoamento da orquestra no ano de 2027, tanto na parte de gestão, na parte dos músicos, na parte do maestro, para que venha pessoas gabaritadas para dar essa alavancada, né, para mostrar para a gente como organizar certas coisas, porque também é novo para a gente. Então, a gente não está se isolando do resto do Brasil, está buscando esse apoio, né, dessa parte de gestão mesmo de orquestra, para que isso funcione. Essa regência, ela não é só musical, né? Não, tem que reger e administrativamente. Nossa, são desafios, né? Mas a gente está aqui para encarar. A gente tem uma equipe boa também, é muito reduzida ainda, né? Mas são com pessoas que estão realmente abraçando a orquestra, os músicos estão abraçando, estão todos empolgados, né? E com esse vídeo que a gente lançou, foi um termômetro para dar aquele ânimo mais ainda para a gente continuar com esse trabalho. Que legal, bora fazer um convite então, mais uma vez, né, reforçando para as pessoas conhecerem através desse vídeo, né, hoje está bem mais fácil, no Instagram, Instagram da que é o endereço. Instagram da Hoffmann Oficial. No Instagram. No Instagram, exatamente. Maravilha, que legal saber disso, saber que a gente finalmente tem a nossa Orquestra Filarmônica, né, do Maranhão, a Hoffmann. E a gente deseja, claro, né, toda sorte, não só sorte, a gente sabe da competência também, né, para fazer uma coisa dessa. Não é fácil, com certeza, exige pessoas preparadas, assim como o senhor, com certeza. Que legal, que bom, muito bom recebê-lo aqui, professor mestre Daniel Cavalcante, que é coordenador geral e também regente da Hoffmann, Orquestra Filarmônica do Maranhão, né? Nossa jovem orquestra. Exatamente. Que, enfim, tem aí uma grande longevidade, porque a gente precisa de música. Precisamos alimentar a alma. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua presença e a de vocês também acompanhando a gente aqui no Rádio Opinião, entrevista FAPEMA. A gente volta em uma outra ocasião, claro, trazendo a produção científica aqui do nosso estado. Enquanto isso, vá lá no nosso site www.universidadefm.ufma.br ou então diretamente no YouTube Universidade FM 106, que tem muito mais entrevista por lá. Acompanhe a gente, fique ligado, a gente volta com você, claro, contando com a sua presença aqui com a gente. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Atenção, São Luís! O seu futuro acaba de ganhar um novo endereço. A Faculdade Laboro chegou com um novo campus, agora na Coab. Novas oportunidades e o mesmo compromisso com o seu sucesso. Escolha o seu caminho: direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos, pedagogia, serviço social e gestão pública. Matrículas abertas. Acesse laboro.edu.br ou chame no WhatsApp 989-3300-1491. Laboro Coab. Avenida 4, número 97, quarto conjunto Coab Anil. O seu futuro começa agora. De volta com o Jornal Rádio Universidade, são 8h35 agora e trazendo Borges Júnior ao vivo, atualizando a gente as informações, não é isso, Borges? Trazendo agora nessa nova etapa de informação, obras do novo Mercado Central terão investimento acima de 40 milhões de reais, está todo mundo esperando isso, viu? Adalberto, a obra vai ter investimentos de cerca de 44 milhões e 900 mil reais. A construção do Mercado Central de São Luís, um dos mais tradicionais espaços de comércio da capital. O novo prédio ele vai ter 3 pavimentos e espaço para 285 feirantes.
O local vai reunir bancas e boxes para a venda de produtos regionais, também de frutas, verduras, ainda peixes, carnes e artesanato, além de restaurantes, lanchonetes, barbearia, salão de beleza e área administrativa. O projeto, ele prevê uma estrutura moderna com melhor ventilação e iluminação natural, além de novas instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e sistema de drenagem, também climatização, exaustão e sonorização. A etapa final, ela vai incluir pavimentação, paisagismo, pintura, mobiliário e outros acabamentos. A proposta é preservar as características históricas do mercado, também garantir melhores condições de trabalho aos feirantes e fortalecer o comércio e o turismo na região central de São Luís, obra orçada em cerca de 44 milhões e 900 mil reais. Adalberto, Mayra. 8h37, voltamos com mais informações aqui. Borges, falando aqui do concurso da Prefeitura de Carolina, que recebe inscrições até hoje. São mais de 300 vagas. Todo mundo quem tiver interessado, tem que aproveitar esse momento aí, não é isso, Borges? Exatamente, Mayra, a Prefeitura de Carolina, com inscrições abertas somente até o dia de hoje, somente até esta segunda-feira, inscrições para concurso público, ofertando aí 381 vagas entre contratação imediata e também cadastro de reserva. As oportunidades, elas são para candidatos de nível fundamental, médio, técnico e superior, salários variando de R$ 1.621, chegando até R$ 14.040. Há vagas em diversas áreas, a administração municipal, saúde, educação, assistência social, segurança e serviços gerais. Há também vagas de reserva para pessoas com deficiência. As inscrições, elas devem ser feitas de forma exclusiva pela internet, via internet, instituição no site do Instituto de Pesquisa e Capacitação, o ICAP. A taxa, ela varia de R$ 90 a R$ 140. O valor, ele depende do cargo escolhido. As provas vão ser provas objetivas, estão marcadas para os dias 5 e 6 de setembro, e o concurso ele vai ter validade de 2 anos, mas com a possibilidade de prorrogação pelo mesmo período. Adalberto, Mayra. Borges, para finalizar, mais uma informação da Universidade Federal do Maranhão, que está ampliando estrutura e acabou de entregar um novo laboratório, isso para o curso de Inteligência Artificial. Exatamente, Adalberto, inauguração do Laboratório de Ensino voltado à Inteligência Artificial, inauguração da UFMA. O espaço ele funciona no Centro Pedagógico Paulo Freire, que na cidade universitária Dom Delgado, conta com 52 computadores de alto desempenho para as aulas práticas e, segundo a UFMA, o laboratório vai atender às disciplinas da área básica de computação e do bacharelado em Inteligência Artificial. Os investimentos na área de tecnologia já ultrapassaram R$ 1 milhão, que inclui novos equipamentos para o curso de computação, informações repassadas pelo reitor da instituição, o professor doutor Fernando Carvalho. A iniciativa, ela faz parte das ações da UFMA para fortalecer o ensino, a pesquisa e a inovação, dessa vez com atenção aí à área da inteligência artificial. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. 8h39. Mayra tem concurso e oportunidades agora, né? Isso. Concursos e oportunidades. Confira agora as dicas de concursos e oportunidades com Maiara Cordeiro. E a semana começa com ótimas dicas. Iniciando com o programa Jovem Aprendiz da Vivo. São mais de 350 vagas no país. Em São Luís e Imperatriz, são destinadas a jovens de 14 a 24 anos que estejam matriculados ou já tenham concluído o ensino médio. Inscrições até o dia 14 de julho pelo site vivo.gup.io. Inscreva-se! Continuando com o programa de monitores da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. São 60 vagas, com bolsas de R$ 300 para atuação na 4ª edição da Feira da Agricultura Familiar. Inscrições no site patronage.fapema.br/login, até o dia 15 de julho. Participe!
Finalizando com o IEL, Instituto Evaldo Lodge, são 115 vagas de estágios nos níveis médio, técnico e superior nas áreas de gestão, comercial, letras, artes visuais, enfermagem, educação física, direito, entre outras. Oportunidades distribuídas nos municípios de São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Açailândia, Balsas e Imperatriz. Inscrições no site ielcarreiras.com.br/oportunidades. Não perca! Com redação de Elis Rodrigues, Maiara Cordeiro, jornalismo, Universidade FM, fonte confiável de informação para mais de 80% do público na pesquisa exata. Previsão do tempo e tábua de maré. Nesta segunda-feira, São Luís começa o dia com tempo predominantemente ensolarado, calor na casa dos 26 graus e alta umidade, deixando a sensação de ar abafado. Ao longo da tarde, há previsão de alguns aguaceiros, então é bom manter o guarda-chuva por perto. E no Maranhão, o cenário segue parecido, com calor e chance de chuva passageira durante a tarde. Adalberto, com tábua de maré. É isso aí, Mayra. Hoje, dia 6 de julho, teve a primeira pré-amar, vamos ter, na verdade, né, às 10h55 da manhã, com 5,3 metros. A segunda vai ser às 11h19 da noite, também com 5,3 metros. A primeira foi às 4h53 da madrugada, baixa-mar, a primeira baixa-mar, com 1 metro. A segunda será às 5h16 da tarde, também com 1 metro. Para finalizar aqui, a gente tem as manchetes dos principais impressos do país, começando com Folha de São Paulo. Aqui, claro, né, a lamentação. Brasil cai para a Noruega e amarga eliminações em 6 Copas seguidas. Depois de preparação tumultuada, time de Ancelotti tem pior participação desde 1990. Acabou aqui com a foto de Neymar aos prantos, né? Em o estado de São Paulo, Mayra, vamos aqui. Brasil naufraga, é isso aí. Mas a manchete é: mercado de trabalho, fim da escala 6x1 deve acelerar alta do trabalho intermitente. Setor de serviços é o líder em contratações por dia ou hora. Trabalho intermitente, regime que permite contratar e remunerar funcionários por dias ou horas de serviço, mas com carteira assinada e direitos trabalhistas proporcionais, mais que dobrou nos últimos 6 anos. Se a escala 5x2, 5 dias de trabalho e 2 de folga, for aprovada no Senado, esta modalidade deve ganhar força. E para finalizar, os destaques de O Globo na manchete, disputa por votos das mulheres move campanhas à presidência. Pré-candidatos ampliam acenos ao eleitorado feminino, que é maioria no país, mas enfrentam cobranças por propostas reais. E claro, na manchete, Brasil é eliminado e faz a pior Copa em 36 anos. É isso aí, a gente se despede da Copa do Mundo dessa forma e também do Jornal Rádio Universidade de hoje. Mas a gente volta amanhã com mais informações e, claro, a continuidade da Copa do Mundo com comentário de Paulo Pellegrini. Mária Nogueira, a gente fica por aqui. E o que é que tem ainda? Já já, Conexão Pet, tem também Avançar, programa Fala Defensoria e ainda Manhã 106, para continuar aqui até 11 da manhã com música, informação, entretenimento e tudo de melhor que você merece ouvir aqui na 106. E Mayra Nogueira, é claro, tá? A gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade a partir de 7h10. Até amanhã. Bom dia. Até ótima amanhã, semana, Adalberto. Eu continuo já com você.